Lula em evento em Santa Catarina ataca o povo do sul do Brasil e acredite se quiser, a resposta foi imediata e deixou todos de queixo caído. Gente, o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é indignante, indignante. Eu já te pergunto agora, você, nessas eleições de 2026, vai fazer de tudo para que Lula caia, para que Lula não venha essas eleições? Comenta aqui embaixo e segura, porque esse vídeo é forte. Meus amigos, antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço encarecidamente, eu preciso do teu joinha, gente. Deixa o joinha para esse vídeo, para que a plataforma, que o YouTube divulgue, recomende esse vídeo para mostrar a verdade por trás de tudo o que aconteceu. Então não vou enrolar muito não, por favor, você que não é inscrito, inscreva-se aqui, ative o sininho das notificações para nós chegar a 800 mil inscritos. E claro, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e acompanha nós também, @FelipeCâncio_oficial. Já deixa o seu like. Agora chega de conversa e sem mais delongas, bora assistir e analisar esse vídeo juntos. Gente, é um pouquinho longo, mas vale a pena você vir até o final. O Lula comprou uma briga tremenda com os catarinenses. É isso aí. Ao estar lá em Santa Catarina, numa inauguração, o Lula falou mal dos catarinenses. Lula, que cê sabe, não gosta do sul do país. O Lula não é amado pelo sul do país também, porque você não gosta de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, o pessoal de lá também não gosta dele. Mas ele foi lá para inaugurar e não tinha ninguém. Primeiro, prepararam um lugar para receber 700 pessoas. Tinham 20, 30, 50 pessoas. Ninguém quer ir onde o Lula está, essa é a verdade. E ele aproveitou e falou mal do governador, o Jorginho de Mello. Falou mal, criticou o governador, porque o governador não foi lá. E se não bastasse isso, ele falou mal do povo de Santa Catarina, dizendo que é um povo racista, que é um povo de brancos. Mais uma vez jogou classe contra classe, povo contra povo. É o que ele sabe mais fazer, jogar ricos contra pobres, fazer essa divisão para ele poder sair ganhando. Só que ele quebrou a cara, porque na realidade Santa Catarina é um estado espetacular, que está dando certo, que tem emprego, que tem progresso. Eu não moro em Santa Catarina, mas eu acompanho o trabalho do governador, das autoridades e do povo aguerrido, povo que sabe produzir. Tem aí a fala do Lula, coloca aí, mas não coloca muito não. Não, coloca um trechinho só para a gente entender o que ele quis dizer. Vamos lá. Vocês não podem permitir que prevaleça em Santa Catarina o racismo. E todo mundo tem que ser tratado igual. Não tem o cara que é branco é melhor do que o que é negro. O cara que é nordestino é pior do que o do sul do país. Que história que é essa? Hitler tentou fazer isso e acabou do jeito que acabou. Mas duvido que algum governador catarinense fez pelo Santa Catarina o que eu fiz como presidente da República. Duvido. Depois de falar essas coisas, porque eu não sei o que ele toma, não sei o que ele bebe, né? Não sei se é água, se é outra coisa, ele fala essas besteiras onde é que ele vai. O governador, o Jorginho, questionado sobre a posição do Lula, disse o seguinte: olha o vídeo aí do Jorginho falando, olha o vídeo do governador de Santa Catarina. Segura minha carteira aí que eu vou ter que gravar. O ministro do Transporte está dizendo que ele procurou o governo do estado para fazer em parceria com o governo federal projetos da ordem de investimento de 24 bilhões de reais aqui no estado. E qual foi o argumento do governador? Não teve argumento, presidente. Ele simplesmente não quis fazer em parceria. O Lula, toda vez que vem pra cá, ele não entrega nada. Só vem pra falar mal da gente. Até aí tudo bem. O problema
é que mentem na cara dura. Nunca nos ofereceram esse investimento. O que o ministro está falando é o projeto de concessão para pedagiar as nossas estradas estaduais. Esses mais de 3 mil quilômetros que reformamos com o programa Estrada Boa, eles queriam que uma empresa arrumasse para depois pedagiar. Esse é o tal dos 24 bilhões. Não brinca com nós, né? Aqui ninguém é tolo. Mas eu arrumei, sem precisar botar mais imposto no lombo do catarinense. Fazer a 101 que está parada, vocês não querem, né? Um engarrafamento aqui na BR-101 e a gente espera no próximo mandato do senhor a gente tá com isso resolvido. Seus cara de pau. Nós estamos aqui diante de um camarada que não tem preparo para ser presidente da República. Às vezes eu me pergunto, o que é que o Lula tem para ser presidente desse país? Quem é que colocou esse cara lá para comandar um país? No máximo ele podia comandar um sindicato. Eu estou sendo firme e forte aqui, porque na realidade não é a primeira vez. Já é a 15ª vez que ele vai para cima do povo do Sul. Como se houvesse uma divisão no Brasil, Nordeste é uma coisa, Norte é outra, e Sul é outra, Centro-Oeste é outro. Nós somos todos uma família, somos todos Brasil. Nós queremos o bem do país, do povo nordestino maravilhoso, do povo nordestino trabalhador, enganado sim, por este governo e pelo PT há anos e anos, o povo do Nordeste é enganado. Agora somos irmãos, temos que estar unidos. Não tem esse negócio do Sul é de um jeito, o Nordeste é de outro, o Norte é de outro, o Centro-Oeste é de outro, o Sul é de outro. Não tem. Somos o mesmo povo e precisamos lutar contra essas pessoas que querem nos dividir, jogar uns contra os outros. Senhor Lula, o senhor não vai conseguir. É difícil encontrar as palavras para descrever a importância dessa batalha que a gente vai travar hoje e amanhã. É extremamente importante e pode decidir o resultado das eleições. Como vocês sabem, há muito tempo o PT vem cavando um tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, com a certeza absoluta que ele conseguiria vencer a batalha da narrativa e convenceria o povo brasileiro de que essa tarifa, esse tarifaço é culpa do Flávio, do Bolsonaro, ou da direita, ou dos traidores da pátria. Só que aí hoje a gente ficou sabendo, através de uma postagem do próprio Marco Rubio, que o culpado desse tarifaço é o Lula. Algo que a gente tem falado há muito tempo. Mas uma pequena parcela do Brasil entendeu isso. Em torno de 30% a 35% do povo brasileiro já entendeu que o tarifaço é uma consequência do governo Lula, é algo que ele buscou para usar de forma eleitoreira agora nesse período dos próximos 80 dias. O que eles não contavam é que o Marco Rubio ia publicar nas suas redes sociais, assim como a comissão lá de negócio internacional, a US Trading Association, eles também publicaram falando que o responsável por esse tarifaço é o governo Lula, é o Alexandre de Moraes, são as censuras, é o desmatamento, que o governo brasileiro nem sequer mandou representantes para tentar impedir. O único que foi tentar impedir foi o Flávio, em 2 momentos, através de uma carta e através da participação de uma audiência pública nos Estados Unidos. Quando o Lula foi nos Estados Unidos, foi para defender Comando Vermelho e PCC. A gente precisa da sua ajuda para divulgar a verdade, porque do lado de lá, gente, são milhões e milhões de reais, agências, influencers, uma parte da imprensa militante. Agora, isso aqui me pegou de surpresa. Na Globo, aconteceu algo inusitado. A jornalista da Globo fala a verdade e divulga a carta do Marco Rubio. Isso aqui é muito importante, olha. Inclusive, teve postagem do Marco Rubio sobre isso, o secretário de Estado americano, falando a alegação oficial dos Estados Unidos para aplicação dessa tarifa. Vamos juntos ver aqui, ele fez uma postagem em que ele diz o seguinte, ele repete o que foi formalizado, que o governo americano aplicou uma sobretaxa de 25% sobre parte dos produtos brasileiros, sobre o que ele chama de ser a maioria das importações brasileiras. Sobre esse número a gente já conversa mais, e diz o seguinte, para que não haja nenhuma confusão sobre o motivo, o presidente Lula e o seu governo não negociariam com os Estados Unidos de boa fé. Está aqui a manifestação. Não é não negociariam, é não negociaram no passado. Mas tudo bem, a imprensa hoje está com uma certa dificuldade de compreensão textual. Analfabeto funcional essa galera.
O que eu achei interessante, eles estão divulgando a mensagem do Marco Rubio. Saiu na Globo. A pergunta é, vai sair? Saiu na Globo News, TV fechada, TV a cabo. Vai sair no Jornal Nacional também? Do Marco Rubio. E aí ele segue. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. Durante o último ano, Lula priorizou seu próprio ego em detrimento de um acordo que beneficiasse o povo brasileiro. E essas tarifas são o preço a pagar por isso. Manifestação oficial do Marco Rubio, que além de oficializar, quer dizer, de repetir ali o anúncio oficial de Trump, ele também faz ataques ao governo e ao presidente Lula sobre condutas que ele considera inadequadas e prejudiciais para a negociação com os Estados Unidos, condutas de Lula e até mesmo para os brasileiros. A terceira pesquisa me surpreendeu porque a Globo está divulgando uma mensagem oficial do Marco Rubio, secretário de Estado nos Estados Unidos, onde ele culpa o Lula. E fala abertamente, é culpa do Lula. E se você for no perfil X, lá da Trading, como é que é o nome do negócio, gente? United States Trade Representatives, né? Que é a comissão, a Secretaria de Acordos Internacionais, que foi ela que impôs a tarifa oficialmente. Ela explica passo a passo por que a tarifa foi colocada. Desmatamento, a corrupção, a censura do Alexandre de Moraes, a impossibilidade... Ixi, agora não consigo. O fato do Lula não ter comparecido para negociar em momento algum, e agora o Lula quer piorar, o Lula quer dobrar a aposta. E como que o Lula pretende dobrar essa aposta? Lula quer usar a lei da retaliação. O que é isso? O Lula agora vai aumentar impostos nos produtos importados dos Estados Unidos. E quem que vai sofrer com isso? O povo brasileiro. O povo brasileiro, quando for comprar isso aqui, ó, nós já pagamos 2. Você sabe que isso aqui você já tem acho que 50% a 60% de imposto, né? Você vai pagar 3 celulares se quiser comprar um. Os produtos eletrônicos que nós compramos nos Estados Unidos, vamos pagar muito mais, porque o Lula quer justamente causar esse dano econômico e apontar o dedo e dizer lá, ó, foi o malvadão do Trump. Lembrando que nesses últimos 365 dias, que é o período de avaliação e investigação da seção 301, Lula xingou o Trump em vários momentos, atacou o Trump quando ele prendeu o Maduro, xinga ele de pirata, de ditador. Em todos os lugares que ele vai, ele xinga e ameaça e ataca o Donald Trump. E agora quer colocar a culpa do tarifaço na direita. Essa batalha a gente não pode perder. Nesse período eleitoral, o Brasil tem que saber. E aí a gente pede a sua ajuda. Compartilhe, fale nos comentários, converse com seus amigos, amplamente divulgue a verdade. É só o que a gente está pedindo. Divulga a verdade. Porque é verdade, sim, que essa narrativa, se eles vencerem, podem prejudicar muito o Flávio e podem representar talvez até uma vitória do Lula. Lauro Jardim publicou hoje, na sua coluna no Globo, que um grupo de bolsonaristas está se organizando para apresentar no mês que vem, em Haia, uma denúncia contra o Alexandre de Moraes por crimes contra a humanidade. A pergunta séria que a gente precisa fazer é a seguinte: e aí? Isso tem fundamento jurídico ou é só para inglês ver? Eu vou te contar isso agora. Bom, o fato, como eu disse, é que o Lauro Jardim trouxe a informação de que o jornalista Oswaldo Eustáquio, que é perseguido lá na Espanha, e o advogado da Carla Zambelli, que é alguém que está sendo perseguida na Itália, e ambos pelo Moraes, e ambos, inclusive, foram blindados pela Espanha e pela Itália dessa perseguição, estão organizando essa denúncia contra o Alexandre de Moraes em Haia por crimes contra a humanidade. E como eu mencionei, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: na letra fria da lei, ali direitinho, na letra fria, sem emoção, é crime contra a humanidade o que o Moraes faz ou fez com essas pessoas? Sim, é crime contra a humanidade. O Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário, portanto nós nos vinculamos assinando esse estatuto, considera que você perseguir alguém ou um determinado grupo politicamente é um crime contra a humanidade, mesmo em tempos de paz. Não importa se há guerra ou se não há guerra, não importa qual o grupo político, se você se vale do seu poder para perseguir alguém ou algum grupo politicamente, você comete, na visão do Estatuto de Roma, do qual nós somos signatários, comete crime contra a humanidade. Ou seja, o Moraes
pode sim ser considerado um perseguidor, tanto que ele perseguiu Zambelli, o STF da Itália assim considerou 2 vezes, o Oswaldo Eustáquio também. O Moraes tentou extraditá-lo da Espanha e não conseguiu, porque lá considerou-se que ele estava sendo perseguido pelo Moraes, portanto ele é considerado um perseguidor, e alguém que persegue alguém ou um grupo político é considerado pelo Estatuto, do qual nós assinamos aqui no Brasil, é considerado crime contra a humanidade. Portanto, o Moraes pode se enquadrar, sim, na letra fria da lei, como alguém passível de ser julgado e até condenado por crime contra a humanidade. Isso já aconteceu em outros momentos. Para vocês terem uma ideia, em Nuremberg, os alemães, juízes, magistrados que participaram do regime ali do Adolfo, eles foram condenados por utilizarem as suas togas e os seus tribunais para perseguirem politicamente, no caso, os judeus. Então, há inclusive um precedente pesado de juízes punidos por perseguir politicamente grupos ou pessoas. O ponto, claro, é que é muito difícil que isso aconteça. Na prática é uma coisa, na teoria é outra. Na prática, muito difícil, quase impossível que o Tribunal Penal Internacional se debruce a respeito dessa questão, mas, com certeza, se isso for levado adiante, se isso for posto na mídia internacional, se isso circular, o que importa mesmo é que a imagem do Moraes vai sendo, de alguma forma, implodida lá fora. Já foi nos Estados Unidos, no caso Alan dos Santos, já foi na Itália, no caso Zambelli, já foi na Espanha, no caso Eustáquio, já foi na Argentina, pelos que lá estão refugiados, e agora seria também em Haia, no Tribunal Penal Internacional. Isso é muito importante, porque se aqui no Brasil, por incrível que pareça, há uma imprensa ainda e setores da sociedade que ainda blindam o Moraes, talvez essas luzes que venham de fora possam iluminar as ilegalidades e abusos cometidos aqui dentro. A gente vai seguir atento a essa história, eu vou te contar os detalhes quando os detalhes vierem. Deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir juntos, atento. A informação que o Max pediu para a gente trazer dá conta de que as forças de segurança do Rio de Janeiro prenderam durante a Operação Hawala, acho que é assim que se pronuncia, nesta quarta-feira, uma mulher apontada como operadora financeira e 3 irmãos libaneses investigados pelo esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital, o PCC, do Comando Vermelho, o CV, do terceiro Comando Puro, TCP, ligado à Al-Qaeda. Ao todo, 10 pessoas foram presas. O grupo teria movimentado mais de 100 milhões de reais entre 2021 e 2024. Bárbara Luzia Souza de Carvalho é descrita pelas investigações como uma das figuras centrais da organização. As investigações apontam que, como administradora de diversas empresas, ela movimentou dezenas de milhões de reais em faturamentos considerados incompatíveis com a capacidade financeira declarada. Já os irmãos Reda, Yasser e Kassim Zaykin, ou Zayun, também presos, são apontados como responsáveis por ampliar a circulação interestadual e internacional dos recursos ilícitos ao operarem estrategicamente na região da Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina, ali em Foz do Iguaçu. A investigação revelou que o grupo operava como uma prestadora de serviços financeiros. Embora a apuração tenha começado com a atuação do terceiro Comando Puro, no Rio de Janeiro, foi analisado que a mesma engrenagem era utilizada para lavar dinheiro do Comando Vermelho e do primeiro Comando da capital, CV e PCC, respectivamente. Max, e o Lula fez o que fez. Mauro Vieira, idem, pedindo para que não fossem classificados como terroristas PCC e CV. Max, eu acho que era essa notícia que a turma tinha que escancarar hoje, ao invés de foto, né? Com certeza, Pitoli, porque essa notícia é quase que um tapa na cara, né? De André Rodrigues, de Lula, de todas as autoridades desse atual desgoverno que tentou de várias maneiras fazer lobby
para que PCC e Comando Vermelho não fossem classificados como organizações terroristas estrangeiras, dizendo que isso era um absurdo, dizendo que isso ia atrapalhar. E agora? Agora a gente tem aí uma operação que citou pelo menos 22 pessoas com ligação, além das facções PCC, CV e o Terceiro Comando, com Al-Qaeda, com esquema de lavagem de dinheiro internacional. Tá? Por enquanto são mais de 100 milhões de reais, mas eu não duvido que seja bem mais do que isso. A gente tem se acostumado aqui no Primeira Página de falar sempre de esquemas de bilhões. Então, quando você vê 100 milhões de reais, você acha até estranho. Fala, será que era só 100 milhões de reais mesmo? Será que tem mais por aí? Eu apostaria que vão descobrir muito mais nessa operação. Agora, se você pegar, Pittoli, informações já divulgadas, já registradas, nós temos livros que mostram sobre isso, nós temos relatórios, inclusive relatórios da própria ONU. Eu já estudei alguns desses relatórios. No ano passado, lá nos Estados Unidos, estava fazendo um trabalho mostrando a conexão das facções dos narcotraficantes, né, do Brasil com grupos terroristas. E quando você olha esses relatórios, é já no início da década de 90, se eu não me engano, é por volta do ano 1992, aonde pela primeira vez a polícia do Brasil encontrou ali na Tríplice Fronteira, nessa mesma Tríplice Fronteira onde estão falando nessa operação de hoje, né, entre Brasil, Paraguai e Argentina, ligações da Al-Qaeda, relações da Al-Qaeda com facções de narcotraficantes brasileiros. E aí era uma operação, se eu não me engano, de tráfico de armas e também de lavagem de dinheiro. Então, a Al-Qaeda teria sido aí a primeira a entrar nesse circuito das facções criminosas brasileiras. Depois, se você avança no tempo, você vai encontrar células do Hezbollah em São Paulo. Também isso está registrado, isso tem operações da polícia, inclusive com colaboração de CIA, de FBI, de Interpol, enfim. Há muitas relações entre Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas e facções criminosas do Brasil. Então é um absurdo, é chocante. Isso deveria ser um escândalo a gente ter hoje um partido, um presidente, um governo que está fazendo lobby em países estrangeiros para que essas facções, que têm sim conexões com o terrorismo, conexões provadas, registradas, tanto no Brasil quanto lá fora, e a gente tem aí essas autoridades querendo blindar, porque não tem outra palavra, blindar essas facções de uma classificação mais rígida por parte do governo americano e outras autoridades internacionais. Ora, o Brasil, então, ele está fazendo aí o seu papel de lavagem de dinheiro do narcotráfico e terrorismo internacional. É esse o país que a gente quer? É esse o plano dessa gente? Ganhar dinheiro fazendo esse processo aí de lavagem de dinheiro desses grupos? O Brasil agora ele vai virar um ator como o Irã, como a China, como a Rússia, de apoio, de suporte a grupos terroristas internacionais? É um absurdo isso. É um absurdo, como você bem pontuou, Pittoli, isso deveria hoje ter enchido as manchetes de toda a mídia brasileira, porque é muito grave e isso confirma a classificação que os Estados Unidos fez. Talvez valesse a pena até classificar o próprio Terceiro Comando como organização terrorista estrangeira para aumentar ainda mais essa asfixia financeira, porque é disso que se trata. É disso que se trata. Nesse primeiro momento, a classificação dessas facções como organizações terroristas estrangeiras pelo governo americano é uma manobra, né? é uma ação para tentar asfixiar financeiramente essas facções, para que elas não recebam mais nenhum tipo de fluxo financeiro vindo dos Estados Unidos ou de empresas americanas, como os bancos americanos. Então é importantíssimo essa ação, é uma ação que protege o próprio povo brasileiro,
está aí provado hoje mais nessa operação. Não é algo novo, não é algo recente, é algo que já é antigo, é algo que já tem muitos registros dessas conexões, e eu acho vergonhoso a gente ter um governo hoje que tenta desconversar e até mesmo proteger esse tipo de criminosos. Depois de tudo que você assistiu aqui nesse vídeo, comenta aqui abaixo, deixa a tua opinião. E é claro, né, gente? Por favor, bora compartilhar esse vídeo, deixar o joinha. E com certeza, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Aqui nós mostra realmente o que está acontecendo por trás dos bastidores. Tudo que está acontecendo. Deus abençoe você e a tua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!